Boa noite, pessoal que nos assiste através da sala virtual. Sejam todos também muito bem-vindos. Vamos dar início à oficina de hoje. Eu estou aqui em cima, mas vocês imaginam que eu estou aqui embaixo, tá, gente? Vocês podem continuar perguntando, participando da mesma forma. É porque hoje nós vamos utilizar o quadro, aí é melhor para trabalhar estando aqui em cima já. Vamos fazer a nossa prece? Senhor Jesus, Divino Mestre, mais uma vez, Senhor, lhe agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos estar aqui reunidos em seu nome com o intuito de estudar, Senhor, os textos bíblicos, metodologias de aprendizado, seu evangelho, a vossa mensagem. Possamos, Senhor, neste momento, esquecer as nossas preocupações e aflições, a fim de que possamos, Senhor, estarmos realmente compenetrados em tudo aquilo que será abordado na noite de hoje. Nos auxilie, a fim de que essas reflexões possam ser úteis, Senhor, em nossas vidas, possamos colocá-la em prática e assim, Senhor, termos mais material para continuar nessa trajetória de aprendizado, consequentemente de reforma íntima. Continue nos iluminando e nos abençoando, hoje como sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, dando continuidade à oficina, hoje é a nossa reunião de número 3 desse novo ciclo que nós iniciamos. Ainda estamos na primeira fase, tá? Ainda estamos na primeira fase. Antes da gente iniciar esse mergulho, essa viagem nos textos bíblicos, é importante a gente falar um pouquinho sobre esses 4 itens que nós vamos trazer aqui na noite de hoje. O primeiro deles é sobre traduções, tá? Por que é importante a gente falar sobre tradução? Porque a gente precisa saber qual tradução que a gente vai utilizar para poder ler o texto bíblico, tá? Uma tradução não é algo frio, não é algo imparcial. Toda vez que um tradutor, uma tradutora traduz uma obra do original, por exemplo, vão ter ali mais do que apenas traduções, tá? Por quê? Todo tradutor também ele interpreta algo, tá? Então, além de traduzir, ele vai estar interpretando. Vocês já ouviram uma palavrinha que chama ágape? Ágape, vem do grego. Ágape. Já viram? O amor ágape, né? O amor idealizado, o amor divino. O que isso significa, ágape? Vocês já pararam para pensar? Dependendo daquilo que o tradutor propõe, ele vai deixar lá na tradução como amor. Dependendo de qual tradutor for, ele vai deixar como caridade. Tem as duas manifestações de ágape, tá? Fato é que a Bíblia foi escrita basicamente em 3 idiomas. Quais são eles? Hebraico, isso aí, hebraico, aramaico e o grego koiné, é o grego original ali, tá? Então, basicamente, a gente consegue ver a partir daí que não é uma tarefa fácil, tá? Alguém fala hebraico fluentemente? Não, é uma cultura muito diferente da nossa, tá? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente, das diferenças que existem nessa questão linguística, tá? Mas nenhuma tradução consegue capturar com perfeição todas as nuances daquilo que o autor quis colocar no texto, tá? A gente não consegue isso. O texto é um texto vivo, tá? Quando a gente fala de texto bíblico, qualquer texto, o texto é um texto vivo, tá? Ele carrega a mensagem que o autor quer passar, mas nós também nos relacionamos com o texto. Por quê? Cada vez que eu faço a leitura do texto, eu vou interpretá-lo de uma forma. Vocês concordam? Quando eu releio uma obra que eu já li há muitos anos atrás, a minha visão sobre aquela obra vai ser uma visão completamente diferente. Às vezes não tão completamente, mas até algo a se complementar. Quando nós pegamos, por exemplo, os romances de Emmanuel, se nós lermos o livro há 2000 anos, por exemplo, todos os anos, em cada ano a gente vai aprender uma coisa nova, tá? Porque nós aprendemos outras coisas ao longo nessa jornada de um ano. Então, o nosso contato com o texto vai ser um outro tipo de contato. Tranquilo? Beleza. Ainda falando sobre traduções.
nós temos 3 traduções que nós recomendamos e que nós vamos utilizar aqui nesse projeto da oficina, que nós também utilizamos muito no EMEG, no Miudinho, porque são traduções que nós confiamos, tá? A primeira delas que nós queríamos trazer é a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Jerusalém, ela vai focar muito mais nessa proximidade ao texto original, tá? Por que a gente fala essa proximidade ao texto original? Nós vamos ver algumas expressões que são utilizadas nela, que no primeiro momento, quando nós não estamos acostumados com essas expressões, nós vamos encontrar uma certa dificuldade em compreender aquilo. Logicamente que com o estudo, com a prática, essas expressões que anteriormente eram de difícil conhecimento para nós, vão se tornando mais acessíveis, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A gente consegue ir compreendendo, tá? Ela é uma Bíblia católica, tá? Uma Bíblia católica, e ela é amplamente usada em estudos acadêmicos, tanto no catolicismo quanto no protestantismo. Nas faculdades de teologia, utiliza-se muito ela também, tá? A faculdade que eu faço, por exemplo, embora ela seja de uma vertente protestante, estuda-se com a Bíblia católica várias coisas, por causa da qualidade da tradução da Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então, para que a gente usa uma Bíblia de estudo? É importante a gente falar que essas Bíblias aqui, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia de estudo, tá? Nós vamos entrar nisso daqui a pouquinho. Mas ela não contém apenas o texto, ela contém também interpretações de todas as pessoas que trabalharam nesse projeto, tá? Na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, foram várias pessoas. Nós tivemos várias pessoas da Igreja Católica, inclusive até mesmo alguns pastores já reformados que contribuíram com esse projeto também. É um projeto muito grande e muito bem direcionado, por isso que nós recomendamos essa tradução. Além dela, uma outra que também já é muito conhecida de vocês é a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia com a capa meio verde, tá? A Bíblia do Peregrino também, ela é muito utilizada em grupos de estudo, muito utilizada para reflexões pessoais, tá? É uma Bíblia que foi traduzida diretamente dos textos originais, tá? Uma Bíblia também muito fiel. Só que ela contém uma linguagem mais viva, ela contém uma linguagem contemporânea, mas ela não perde essa fidelidade com o texto também. A Bíblia é muito fiel. Mantém ali o que nós chamamos de rigor acadêmico. Tranquilo? E além dela, a gente tem uma Bíblia que é amplamente conhecida por nós brasileiros, que é a Bíblia de João Ferreira de Almeida. Quando nós tratamos da Bíblia de João Ferreira de Almeida, vocês podem ver lá na casa de vocês, acredito que a maioria possa ter contato com o exemplar, existe uma versão que se chama RA e uma que se chama RC. Você sabe o que significa o RC? Revisão? Revisão, né? Relacionada à revisão. Tá? RA e... RA e RC. O RC não tem nada a ver com Roberto Carlos. Já? Às vezes a pessoa confunde. Revisão anterior? Não. Oi? Contemporânea? Não. RA significa revista e atualizada. Essa RC é revista corrigida. Qual que é a diferença? Quando a gente trabalha com um texto que é atualizado, a gente está trazendo esse texto para mais perto da nossa linguagem de hoje. Tá? Qual que é o problema disso? Quando a gente atualiza o texto bíblico, a gente também está, às vezes, alterando alguns sentidos do texto. Tá? Porque perde-se esse contato com o texto original. Então a gente atualiza o texto, mas a mensagem fica um pouco prejudicada, porque ela fica simplificada ao excesso. Quando nós simplificamos algo, aquilo ali tende a perder um pouco a característica. Tem alguém que toca violão, algum instrumento aqui? Já tocou na vida? Que gosta de música? Não vamos imaginar que vocês tocam. Quando você pega uma música que é muito difícil, que tem muitos arranjos, você consegue executá-la no violão, fica perfeitamente idêntica ao original. Quando você vai simplificar essa música, por exemplo, ao invés de usar um dó com sétima aumentada embaixo em nona, você usa um dó maior simples.
Você consegue tocar a música? Você consegue tocar a música também. Só que você perde aquelas notas que davam um tom de beleza da música, tá? Então você perde muito aquilo que tinha no original. Fica uma versão simplificada da música. Mas também dá para se entender ali, mas perde essas nuances, essas características específicas que a música original trazia, e no nosso caso aqui, que o texto original trazia. Tá bom? Entre elas também há divergências em questões de expressões utilizadas, entre essas três que nós trouxemos aqui. Vocês conhecem a primeira carta de Paulo aos Coríntios no... Oi? Desculpa, eu Pode cheguei um falar. pouco atrasada. Quando você colocou a atualizada e a corrigida, você disse que a atualizada pode perder um pouco o sentido original do texto, é isso? Isso. E a corrigida? A corrigida, vamos falar sobre ela já de uma vez? Você não chegou, desculpa, achei que já tinha Não, falado. já vamos falar já. A corrigida não trabalha com essa aproximação do texto. A corrigida procura realmente corrigir. Corrigir o quê? Erros. Então, por exemplo, se anteriormente eu tinha traduzido uma expressão que não ficou correta, aquela palavra que eu utilizei, nessa versão corrigida eu estarei consertando isso. Tá? Então, eu vou estar aproximando o texto mais do original. É o caminho inverso. Tá bom? Então, se eu utilizei uma expressão que me distanciou do texto original, na versão revista e corrigida, aquilo ali já vai estar realmente revisto e corrigido. Então, vai estar mais próximo ao original do que anteriormente estava. Deu para entender? Deu? Não, mas isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Na JFA, João Ferreira de Almeida, uma versão que nós utilizamos muito, por exemplo, é a versão de 1969. Revista e corrigida de 1969, tá bom? Versão muito boa também. Mas, na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, vocês conhecem? Conhecem sim, vocês só não sabem qual que é, mas vocês conhecem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, não é isso? Olha só, João Ferreira de Almeida. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. João Ferreira de Almeida, caridade. Vamos agora para a Bíblia do Peregrino. Ainda que eu fale todas as línguas humanas e angélicas, se não tenho amor, sou um metal estridente e um símbolo que tine. Percebe a diferença? O ágape aqui foi traduzido para caridade uma e amor para outra. Jerusalém. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Percebem a diferença? Uma hora utilizou metal, outra hora utilizou bronze, uma hora utiliza caridade, uma hora utiliza amor, mas o sentido é basicamente o mesmo. Vocês podem se perguntar assim, mas qual tradução que eu vou utilizar então? Qual que é a melhor? Né? E quando a gente vai comparar, a gente quer saber qual que é a melhor. Né? Só que não existe uma tradução melhor. Quando a gente se dispõe a estudar um texto bíblico, a gente tem que recorrer a todas elas. Tá? Nós demos o exemplo da música. Vamos dar um exemplo mais próximo? Vocês já mexeram com alicate na vida de vocês? Alicate. Alicate? Todo mundo conhece, né? Existe um tipo só de alicate? Então vamos imaginar que todo mundo aqui é eletricista, tá bom? Todos são eletricistas. Eu quero descascar um fio. Eu consigo descascar um fio com alicate universal? Consigo, tranquilo. Mas não é mais fácil descascar um fio com alicate decapador? Fica um trabalho muito mais bem feito. Tá? Agora, se eu quero cortar um fio, eu consigo cortar um fio com alicate universal? Consigo também. Mas eu consigo cortar com maior precisão se eu utilizar um alicate de corte. Porque ele tem essa especificidade nele. Tá? Agora, se eu estou trabalhando, montando um quadro de energia. No quadro, vocês já viram lá que às vezes tem um terminalzinho na ponta do cabo. Você decapa o cabo, sai ali o cabo é flexível, então você coloca o cabo dentro de um terminal. Consigo fazer a crimpagem daquele terminal com alicate universal? Consigo, até com alicate de bico, mas não fica tão bem feito se eu utilizar um alicate de crimpar, que é o ideal para aquilo. Tá? Então, qual hora que eu vou utilizar qual tradução? Depende daquilo que você vai estudar. Depende daquilo que você está pesquisando. Na dúvida, utilize todas, faça comparações entre elas. Qual o sentido que esse texto aqui está me trazendo mais? Qual o sentido que aquela tradução está me trazendo? Compare, reflita sobre eles. Tá? Quer dizer, então, que nós vamos condenar então, as traduções que estão atualizadas? Não.
Também não podemos condenar as traduções atualizadas. Por quê? Se eu pego uma pessoa, por exemplo, que não teve tanto acesso ao estudo, que tem uma linguagem muito simples, não tem um vocábulo muito extenso sobre questões gramaticais, sobre questões de palavras, essa pessoa vai conseguir compreender muito melhor o texto na versão atualizada do que na versão corrigida. Por quê? Já está numa versão mais próxima de nós. Então, há também muitos méritos nisso. A gente não pode falar apenas dos deméritos. Tranquilo? Tranquilo mesmo? Podemos seguir? Tá. Independentemente de qual tradução nós formos escolher, o que a gente tem que observar? As traduções é muito comum que elas também tenham algo que é muito rico para nosso estudo. São as notas de rodapé. Vocês já viram? Notas de rodapé são essas notas que ficam aqui, ó, na página. Nessa Bíblia do Peregrino, por exemplo, o texto ocupa meia página, a nota de rodapé meia página. O tamanho da riqueza. A Bíblia fica muito grossa, tá vendo? Fica muito extensa, porque tem muitas notas de rodapé, tá? Para que servem as notas de rodapé? Para explicar. Nota de rodapé explica bastante coisa. Por exemplo, eu tenho uma palavra ambígua, tenho uma palavra que possui 2 significados. A nota de rodapé vem ali explicando qual o significado que está sendo utilizado naquele texto, que faz mais sentido para aquele texto a ser empregado ali. Ela faz paralelo com outros textos. Por exemplo, esse texto que está sendo abordado aqui, ele também foi abordado no livro de João, também foi abordado no Antigo Testamento, está fazendo referência ao Antigo Testamento, alguma coisa assim, tá? Então, as notas de rodapé são muito ricas para estudos. A gente consegue ampliar muito os nossos estudos consultando essas notas de rodapé, tá bom? Além disso, o que mais que uma Bíblia tem? Uma Bíblia de estudo, principalmente. Ela vai ter mapas. Mapas. Aqui, ó, é Jerusalém do Novo Testamento. No começo, Jerusalém do Antigo Testamento. Está aqui. Por que é importante eu trabalhar com mapas? Para eu compreender a geografia do local. Às vezes isso é muito importante, tá? Porque, por exemplo, Cafarnaum, à beira do mar na Galileia. Você vai lá no mapa e identifica, Cafarnaum está aqui, o mar da Galileia está aqui, tá? Então, Jerusalém é Jericó. Por que subiu? Onde que está Jerusalém? Onde que está Jericó? Por que fala subir? Por que fala descer? Por causa da geografia do local. Tranquilo? Então, as Bíblias também têm esses mapas. Essa Bíblia de Jerusalém também tem mapas. Além disso, glossário. Glossário também tem nas Bíblias, explicando termos técnicos, que às vezes a gente não compreende. Então, para facilitar a nossa leitura, imagina cada palavra desconhecida que, às vezes, um conceito teológico está sendo abordado aqui na Bíblia. Ao invés de eu parar, ir lá no computador, na internet, pesquisar, ao invés de eu ir procurar em livros, a Bíblia já traz o significado daquela expressão que foi utilizada ali. Então, já possibilita o meu entendimento melhor. Tá? Pesos e medidas. Vocês sabem o que significa um talento de ouro? 6 côvados de altura? Nessas Bíblias de estudo tem essas tabelas de conversão para que a gente possa compreender quanto que vale aquela moeda nos dias de hoje, por exemplo, para a gente entender quanto de dinheiro que foi aplicado ali, quanto de tempo que se passou, tá? A gente consegue entender muito bem sobre isso também. Uma coisa que é importantíssima e às vezes a gente não dá o devido valor, introdução dos livros. Quando a gente pega uma introdução e lê ela com atenção, fica muito mais fácil a gente compreender o texto, tá? Porque a gente entende qual o contexto que aquele livro foi escrito, quem foi que escreveu, quantos anos que a pessoa tinha, em quais condições que ela escreveu isso, tá? Então, o João escreveu o evangelho dele, ele estava o quê? Estava livre, ele estava preso, ele era novo, ele era velho. Mas ele era velho. Por que isso é importante para mim? Porque João dá nome para todo mundo. Os bois não ficam sem nome no livro de João, não. Todo mundo tem nome. Por que todo mundo tem nome? Porque a maioria do pessoal já tinha morrido. Então, ele não tinha nenhum problema em citar nomes, por exemplo. Tá? Porque todos eles já tinham desencarnado. Então, ele consegue ter essa liberdade maior em citar os nomes sem causar nenhum escândalo em pessoas que, porventura, estivessem ainda encarnadas. Ele escreve o evangelho dele com mais de 90 anos, aproximadamente 90 anos de idade. Tá? Ele já estava bem velhinho. E a gente já falou aqui, mas são as referências cruzadas, né? Estou estudando um texto aqui em João. Onde que esse texto aparece em Mateus?
ou não aparece? Será que é uma passagem exclusivamente de João? João tem muitas passagens que são exclusivas deles, né? Mateus, Marcos e Lucas têm passagens que combinam melhor combinam entre si, foram relatadas pelos três evangelistas, mas tem passagens, por exemplo, de Lucas que não está em nenhum dos evangelhos também, e assim sucessivamente, tá? Então a gente consegue fazer essa cruzada de referências. Podemos seguir? Dúvida até aqui? O Glauco, você falou sobre as 3 Bíblias, né, que são mais usadas, a de Jerusalém, Mais usadas aqui a na dos oficina. Peregrinos e a do João Ferreira de Almeida. Uhum. São as mais usadas. Mas parece que tem Bíblias, nossos irmãos, por exemplo, os evangélicos, tem uma outra, parece que diferente dos nossos irmãos dos Testemunhas de Jeová. Tem? É isso mesmo? São as mais utilizadas aqui. Nós vamos utilizar aqui na oficina e a gente utiliza também no EMED, tá? Mas existem sim outras vertentes de Existe, Bíblia. sim, né? Tanto dos nossos irmãos evangélicos quanto dos Testemunhos de Jeová. Isso. Na verdade é o seguinte, quando a gente fala numa Bíblia protestante, a gente está falando uma Bíblia que ela vai ter menos livros do que uma Bíblia católica, por exemplo. Por quê? A Bíblia católica, quando ela foi feita a tradução dela, esse compêndio, eles pegaram muitos livros que não eram necessariamente do cânon hebraico. Então eles incorporaram esses livros de outras culturas dentro do cânon, só que depois, com a reforma, Lutero e toda a equipe, eles decidem retirar esses livros, tá? Então a diferença é essa, basicamente. Então a Bíblia católica vai ter mais livros do que a protestante. Mas a gente tem muitas variações de Bíblias também, tá? Vocês já viram aí, por exemplo, Bíblia para mulheres. Já viram? Bíblia para homens. Não, significa que João escreveu um texto só para homem? Não, o texto é o mesmo. Só que as pessoas vão lá e fazem interpretações mais voltadas para a necessidade da mulher, mais voltadas para a necessidade do homem, tá? Mas a Bíblia em si, o texto é o mesmo. Outra coisa que é importante, quando você falou em usar os mapas, né? É muito importante porque você vai ver geografia e história também. Alguma cidade que você vê lá na Bíblia, por exemplo, que é citado, né? Se você olhar o mapa e o contexto histórico também, você vai ver hoje que é diferente. Hoje é outra cidade. Quer dizer, Sim. mudou. Então, a importância do mapa e da história também nesse contexto todo, não é isso? É muito bom. Inclusive, trazer esses mapas para a nossa contemporaneidade. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa em tal região de Israel. Ah, mas tal região de Israel hoje tem esse nome. Na época de Jesus, qual o nome que tinha? Eu vou lá e vejo aqui no Novo Testamento, cidade que está acontecendo tal coisa, na verdade é essa daqui, ó, que eu leio todos os dias aqui no Novo Testamento. Então eu consigo compreender melhor, consigo situar melhor. Cláudio, uma pergunta. Você falou em outra aula que os textos bíblicos eles são polissêmicos, né? Tem Sim. significado espiritual, emocional e poético. As 3 que você apresentou, tem alguma, elas puxam mais para um do que o outro ou não? Ou todas Não. apresentam da mesma O texto forma? é o mesmo. O texto é o mesmo. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Extinções de narrativas. O último tópico. Tá? Mas em traduções aqui nós encerramos. Encerramos, né? Tá bom. Vamos embora. Divisões do texto. Quando vocês abrem a Bíblia de vocês, vocês pegam o texto, vocês já viram que lá tem capítulos. Não tem? Eu tenho que ir avançando com esse negócio aqui que eu sempre esqueço. Acho que é aqui. Então, vocês pegam a Bíblia de vocês, tem lá os capítulos, tem também os versículos, não é isso? O que se chamam versículos? Por que demos esse nome? Quando vocês pegam um poema é dividido em quê? Tem versos, estrofes, né? Então, mas tem os versos, não tem? Como é que a gente chama um verso pequeno? Versículo. Então, por isso que se chama versículo, tá? Versículo é um verso pequenininho. É um verso que não cresceu. Bom, só que no início, os textos eles não foram escritos de forma que fossem separados em capítulos e versículos. Eles foram escritos de forma contínua, tá? Então, é como se você estivesse escrevendo uma carta longa. Você começa a escrever ali, termina, tá? Eles foram escritos assim. A gente pega aqueles pergaminhos antigos, eles estão escritos assim. Tem a divisão assim, tal, uma formatação, mas eles são escritos de forma contínua, tá?
Os textos originais, se a gente pegar lá assim, nós vamos ter uma imensa dificuldade de compreender. Primeiro porque a gente não fala o idioma, mas também por causa da organização deles e tudo mais. Só que aí eles foram acrescentando essas divisões para poder facilitar o nosso estudo. Porque, por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui que ela tem uma fonte tamanho 8. O Elmo está usando uma que tem uma fonte tamanho número 10. Imagine que fosse um texto corrido. Ô Elmo, vai na linha 32. A linha 32 do Elmo fica lá atrás, a minha está lá na frente. Por quê? Tem diferença de tamanho da fonte, né? Então, a gente utiliza os versículos, os capítulos, para a gente poder situar onde que nós estamos falando, tá bom? Esse rapaz que fez um rapaz é uma forma grosseira de eu chamar, né? Mas era um erudito da Universidade de Paris, ele chamava Stephen Langton. Ele então introduziu essa separação, essa divisão em capítulos, tá bom? O objetivo era justamente esse, permitir que professores e estudantes eles conseguissem então conversar entre si sobre qual passagem que eles estavam falando. Tranquilo? Aí vem uma outra pessoa que introduz os versículos, tá? Isso aí já foi bem depois, já foi um impressor parisiense, cuidava das impressões. Ele divide então esses capítulos em versículos, versos menores, tá bom? Diz a lenda que parte dessa numeração ele fez a cavalo. Sabe o que significa isso? Ele fez correndo. Na época não tinha carro, né? Então ele fez a cavalo, ele fez muito na pressa. Por quê? Porque a gente pega, por exemplo, a passagem de João, lá da mulher adúltera. Ela começa num capítulo, termina no outro capítulo, mas está falando da mesma história. Começa lá no capítulo 7, mais ou menos, termina lá no capítulo 7, termina no capítulo 8. Pegou 2 capítulos na mesma história. Os versículos não são muito assim organizados em algumas partes, tá? Aí vocês podem virar para mim e falar assim: olha, já que a gente sabe que esses textos não estão bem organizados, por que a gente não tem a brilhante ideia de organizar tudo de novo, né? Primeiro que a gente teria que mudar todas as Bíblias do mundo. E não são as Bíblias do mundo, a gente também teria que mudar todos os textos que comentam sobre esses textos. Imagina só. Então eu tenho um livro aqui hoje, do Honório, por exemplo, Luz Imperecível. Está trabalhando na Mateus 8. Ah, que bonito esse texto do Honório, vou lá ler o original. Chega lá, não tem nada mais. Está em outro lugar. Então a gente perderia essa organização, então não vale a pena mexer com isso. Tá bom? Toninho aqui é programador. Se o Toninho pega um código antigo para mexer e está funcionando daquele jeito, ele não está entendendo alguma linha daquele código, se ele tentar mexer pode dar problema, ele vai deixar daquele jeito. Se está funcionando, não mexe, né? Porque já está habituado àquilo. É melhor não mexer. Tá bom? Mas agora sobre as características do texto hebraico original. A gente falou que os textos foram escritos em hebraico, aramaico e grego. Pois é. O texto hebraico é um texto que envolve uma cultura muito diferente da nossa. Muito diferente mesmo. Tá? Porque, por exemplo, quando você pega um texto aqui, vocês começam a ler ele como? Vamos ilustrar, né? Imagina que aqui tem uma folha. O texto começa aqui assim. Vocês começam a lê-lo de onde? Oi? Da esquerda para a direita, ótimo. Então imagina que tem um cursor aqui. Para o hebreu, para o judeu, a coisa começa de lá para cá. Eles começam a ler o texto daqui, da direita para a esquerda. Então o sentido já muda, né? Quer dizer que eles leem errado? O que é o certo e o errado? Depende do observador, não é? Vamos trazer um exemplo mais para perto de nós? Uma casa bonita. Bonita, né? Que ficou parecendo um U. Uma casa bonita. Em inglês, a gente altera a ordem das coisas. Ficaria a beautiful house. No português, a gente trabalha primeiro com... Casa é o quê? Substantivo.
No inglês, o substantivo está onde? No final. No inglês, a gente trabalha primeiro aqui com o adjetivo. E aqui no português, nós trabalhamos com o adjetivo ao final da frase. Tá? Quer dizer que a língua inglesa está errada? Não. Se a gente perguntar para um britânico, para um americano, para eles lerem o nosso texto, eles vão achar muito estranho. Por quê? Nós colocamos primeiro o substantivo, depois o adjetivo. Lá não, primeiro eles caracterizam, depois eles fazem a referência ao substantivo. Tá bom? E vários outros exemplos, tá? Então, o leitor hebraico, ele lê na direção oposta à nossa. Tá? E mais do que isso, se a gente for pegar um texto original hebraico, os textos mais antigos, eles não tinham nenhuma vogal. Nenhuma vogal. Trabalhavam apenas com consoantes. Eu trouxe um teste para fazer com vocês aqui. Não está em hebraico não, tá? Está em português. A gente poderia trazer em hebraico, né, Toninho? Mas aí dificultaria um pouquinho. Ah, obrigado, Jussara. A Jussara está atenta, ó. Vocês conseguem entender o que está escrito ali? No princípio era o verbo, muito bem. No princípio era o verbo. Princípio era o verbo. Vocês viram que vocês conseguem entender, né? É um pouco difícil no primeiro momento, mas dá para compreender, né? Só que o povo judeu chegou uma hora que eles ficaram muito preocupados com o porvir, né? Será que as gerações futuras eles vão entender o que nós estamos escrevendo aqui? Por quê? A língua está morrendo. À medida que as pessoas iam desencarnando, a língua também estava morrendo com elas. Então, preocupados com o porvir, eles decidiram, então, aumentar essa expressividade do idioma deles, de forma com que a gente pudesse hoje compreender melhor. Tá? Nós vamos ver mais para frente, por exemplo, esse ano, Toninho, com vocês, o Talmud. Talmud é uma reunião de discussões rabínicas importantíssima para o contexto judaico, que eram discussões orais. E eles reproduziam aquilo. Por quê? Com esse tanto de guerra que nós estamos sofrendo, com esse tanto de perseguição, pode ser que não haja mais nenhum judeu na face da terra. Então nós vamos deixar isso tudo por escrito, para que a posteridade consiga, então, consultar tudo isso que nós estamos tratando aqui. Pode falar. Juliana Mota. Os evangelhos apócrifos, qual o motivo não serem incorporados na Bíblia na atualidade? Ah, sim. Na verdade, isso é muito antigo, tá? Não é na atualidade, não. Desde que houve esse compêndio, essa organização, eles não foram incorporados. Século IV, obrigado, Toninho. Por que eles não foram incorporados? Porque quem estava cuidando da incorporação dos textos não considerava aquilo ali como seguro, como fonte segura. Então, eles resolveram não adotar esses livros, tá bom? E isso aí já vem muito antigo, a gente mantém isso. Quer dizer que os livros são equivocados? Não necessariamente. Pode ser que haja ali muitas verdades, pode ser que haja algumas distorções, porque se perderam os fragmentos e foram adulterados ao longo do tempo, e eles não quiseram colocar e canonizar esses textos, tá bom? Mas fato é que existem, só que existem com um certo resguardo. Nós devemos ficar um pouco com o pé atrás em relação a eles, por causa justamente que a gente não consegue simplesmente virar e falar que tudo que está ali é verdadeiro, tá bom? Então tem esse pezinho atrás. Então, nomenclatura dos livros, né? Nós temos 10 minutos para falar sobre mais duas coisas. Divisão do texto ficou tranquila, gente? Tranquilo? Tá, né? Bom, o sistema de abreviaturas bíblicas, ele é como se fosse um CEP, um endereço, que permite que a gente consiga ir para onde a gente precisa ir, tá? Voltando ao exemplo de uma música, por exemplo, é como se nós tivéssemos uma partitura, tá? Se você pega um músico muito bem
experimentado no seu instrumento, e ele pega uma partitura de uma música que ele nunca ouviu na vida, ele vai conseguir executar aquela música, se for uma música não tão de outro mundo assim, ele vai conseguir executar aquela música com precisão, simplesmente lendo aquela partitura, tá? Então, se eu converso com uma pessoa que está na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, onde quer que ela esteja, e eu falo de um livro bíblico, a pessoa vai lá no livro dela e consegue também interpretar, entender qual passagem que eu estou falando, tá? Só que vamos supor que eu envio para ela textualmente, eu quero falar com ela sobre o Mateus, livro de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17. Mateus 4, 12, 17. Como é que eu escreveria isso para ela? Vou ter que escrever uma frase desse tamanho. O Evangelho de São Mateus, capítulo de número tal, versículos de número tal, até tal. Ou tem alguma forma de eu sintetizar isso? Vamos lá. MT. T minúsculo ou maiúsculo? Minúsculo? Por quê? T não é início de nome, né, gente? T é de Mateus. Então, T é minúsculo mesmo. E agora, como é que eu continuo? Romanos, por quê? Dá pra gente usar arábico? Não. Podemos sim utilizar arábico. Inclusive, é o padrão, tá? Mateus 4. Mas aí tem os versículos, né? Aí eu quero colocar aqui 12 e 17. Eu mando para a pessoa só assim? Qual que é o problema de eu mandar assim? A pessoa vai pegar esse número 4 e vai falar assim, isso aqui é o versículo 4? Não, isso aqui é o capítulo 4. Se esse aqui é o capítulo 4, esse aqui é o versículo 12? Não, esse aqui é o capítulo 12. Ele está falando do versículo 17, do capítulo 12 e do capítulo 4. Será que é isso que ele quer dizer? Então, como é que a gente separa isso? Oi? Hífen e pontos. Onde que eu coloco 2 pontos, Éber? Depois do 4. O que eu estou separando aqui? Eu separei o livro e o capítulo, não é isso? O que significa o 12 e o 17? Eu estou falando aqui 12A, 12E ou 12OU? É para ler o 12 e o 17, o 12 ou o 17, tanto faz, ou do 12 até o 17. Nesse nosso contexto aqui é até o 17, tá, gente? Então, é o 12A, 17. Então, eu utilizo um hífen, tá? Utilizo um hífen. Tranquilo? Pois é, mas eu também quero falar de outros versículos no mesmo capítulo. O que eu faço? Vamos falar mais fácil primeiro? Eu estou falando aqui de Mateus 4, versículos 12 a 17. Mas eu quero falar na mesma linha, porque não faz sentido eu escrever outra linha, porque o evangelho vai ser Mateus. Eu quero falar que eu quero ir no versículo 6, no capítulo 6, versículos de 1 a 5. O que eu faço? Ponto e vírgula? Não. Ponto e vírgula eu utilizo quando eu quero falar dentro do mesmo capítulo. Quando eu quero falar em outro capítulo, eu utilizo apenas a vírgula. Então, logo aqui, em seguida, eu colocaria a vírgula e depois 6. Falei, foi 6. Então, 6. Ponto. Eu quero agora os versículos de 1 a 5, tá? É a mesma coisa, né? 2 pontos.
1 a 5. Tranquilo, não é? A pessoa vai entender tranquilamente. Isso, aqui é Mateus 4, versículos 12 a 17, e Mateus 6, versículos de 1 a 5. Isso. Não é o que está num falando no outro, não. É o que eu quero falar para a pessoa, que é para a gente ler essas duas referências. Isso. Mas agora, e se eu quiser falar para a pessoa que ao invés dela ler o capítulo 6, na verdade, é para ela ler o mesmo capítulo 4, mas agora nos versículos de 17 até 25. Vamos deixar mais simples, então. 12 a 17 e 23 a 25. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula, muito bom. Ponto, vírgula. 23. Aí você cita o 23 até o traço e até onde você quer. Isso. Isso. Muito bem. Então, só gravem isso, que às vezes é confuso. O ponto e vírgula só separa trechos dentro de um mesmo capítulo. Quando eu estou falando de outro capítulo, eu utilizo vírgula, tá bom? Para poder separá-los. Misturar os dois é um erro comum, tá? Então, a gente tem que ficar atento aí para facilitar a nossa vida. Quer falar, Wilson? A Júnia fazendo... Pode falar. Ao se estudar cada livro, poderia-se fazer um breve comentário sobre Jesus como é visto no livro? O público-alvo? Ela colocou embaixo também as ideias principais de cada livro. Ou fica muito estudo para a oficina? A gente meio que faz isso. Quando a gente passa pelos textos, pelos livros, a gente dá apenas uma introdução. É como se a gente fizesse um prefácio de cada livro. O que a gente está falando ali, o que o evangelista está pensando, qual que é a visão do evangelista, por exemplo. Mateus vai ser um evangelista muito mais preocupado em descrever detalhes do que Marcos. O Haroldo fala que quando ele foi traduzir o evangelho de Marcos, ele tinha até que parar para beber água, porque nunca parava, né? Então, Jesus estava ali, de repente já estava lá, já foi para tal lugar, e de repente fez aquilo, e curou outra pessoa ali, e foi para o monte orar, então não para, tá? É característica de Simão Pedro, inclusive, né? O Evangelho de São Marcos é baseado nos relatos de São Pedro. Então a gente tem a característica de Pedro, assim, daquela pessoa muito mais emotiva, assim, presente também no texto, tá bom? Mas o que a gente faz na oficina é basicamente isso, não dá pra gente falar sobre tudo. Vocês têm dúvidas, gente, sobre essa parte da nomenclatura? Se fosse 23 e 25. 23 e 25? A mesma coisa? Não, aí você perderia aqui, né? Aqui, o hífen significa apenas de A, 23 a 25. Se eu quero colocar aqui, geralmente a gente coloca E mesmo, né? 23 e 25. O E, por extenso. Tá? Porque se eu colocar a vírgula, pode dar a entender que é outro capítulo, pode confundir. Então, coloca-se o E, mais tranquilo. Tá? Tranquilo até aqui? Então, agora nós temos 1 minuto para a gente falar sobre distinções de narrativas, tá? Deixa eu ver se vai dar tempo da gente falar isso tudo mesmo. Resumindo, gente, distinções de narrativas em 1 minuto, tá? Num texto bíblico, quando eu vou pegar o texto bíblico, o que eu tenho que ter em mente? Nem sempre um texto bíblico vai ter a mesma característica do texto que eu tenha lido anteriormente. Por exemplo, se eu estou lendo um texto aqui agora, aquele texto, ele é um texto fático, ou seja, é um fato. Ele é uma parábola. Qual que é a natureza desse texto? É um texto apocalíptico? Um texto com caráter de revelação? Tá? Então, livro de Gênesis, por exemplo. Livro de Gênesis, eu vou estar trabalhando inteiramente com fatos? Não. Aí entra a questão polissêmica. Tá? Porque o livro de Gênesis, eu vou ter um texto que trabalha tanto fatos, quanto parábolas, quanto revelações, quanto diversas outras figuras de linguagem. Tá? Então quer dizer que tudo ali que está no texto bíblico vai ser algo que eu tenho que encarar como verdade absoluta? Não.
tá? Tem que entender o contexto em que aquilo foi aplicado. É muito comum a gente ver no povo judeu, por exemplo, eles utilizarem expressões que são muito grandiosas para falar sobre fatos que hoje para a gente utilizaria um recurso um pouco mais objetivo. Só que é muito comum a gente ver hipérbole no texto judaico. Então eles querem descrever alguma coisa e descrevem um negócio no tamanho do mundo, para que aquilo ali pudesse facilitar a compreensão deles. Tá? Quando a gente trabalha a questão da criação do mundo, o texto judaico trouxe isso em Gênesis. Outras culturas também trouxeram a visão delas sobre esse mesmo episódio da criação. O mesmo episódio. Todavia, com um enfoque diferente. Às vezes não tão figurativo assim, igual está no texto de Gênesis. Tá bom? Se ninguém sabia disso, pasmem, tá? Essa história da criação do mundo, assim, de Adão e Eva, não está presente apenas no texto hebraico. Está presente também em outras culturas mais antigas do que a própria cultura judaica. Tá? Então não é algo que vem dali. É algo que vem sendo transmitido ao longo dos milênios aí. Tá bom? Então, quando a gente trabalha com o texto bíblico, é importante a gente entender se aquilo ali é um fato, se é um ensinamento, se é uma parábola. Tá? Se é um fato que também é uma parábola, a parábola de ação, né, João? Então, tem que entender, buscar entender ali todo aquilo que eu conseguir obter de extensão de compreensão do texto, eu tenho que trabalhar em cima disso. Para que eu não possa cometer o erro de achar que somente a minha visão é suficiente para esgotar a compreensão do texto bíblico. Tá bom? Voltando só um pouquinho naquela questão da numeração do texto bíblico, com versículos sobre capítulos, por que eu quero voltar nisso? Porque às vezes a gente tem uma tendência muito grande a mistificar as coisas. Quer dizer que um versículo que tenha determinado número de capítulo, determinado número de versículo, significa algo porque está naquele número, utilizou aqueles números, por exemplo? Então, pega qualquer livro lá, capítulo 3, versículo 4. 3 com 4 dá 7. Isso aqui é o versículo de Deus, é isso? Não. Esses versículos foram introduzidos depois, essa divisão foi introduzida depois, tá? Então não cometamos esse equívoco de achar que tem algo muito numerológico naquilo ali, que eu tenho que interpretar os números para poder adquirir o segredo da vida, o segredo da sabedoria, tá bom? O segredo da sabedoria está no que eu posso extrair de moral daquele texto, não em coisas de organização. Tranquilo? Nosso tempo já é encerrado. Estou devendo 3 minutos já. Façamos a nossa prece. Senhor Jesus, Divino Mestre, lhe agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos auxilie, Senhor, a fim de que possamos cada vez mais nos conscientizar acerca da nossa responsabilidade, Senhor, em trabalharmos em prol de nossa reforma íntima, em prol de auxiliar o nosso próximo, Senhor. Que possamos cada vez mais buscar não ficar apenas no campo das teorias, Senhor, mas sim colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que já sabemos sobre o seu Evangelho, sobre sua mensagem. Esteja conosco, como sempre, e nos abençoe, Senhor, a cada dia. Que assim seja, graças a Deus.